Trial. Para você escalar suas vendas, aumentar suas vendas, você precisa usar um método, uma metodologia de vendas. E eu quero trazer aqui para você, nessa aula, o mesmo método que nós usamos nos nossos negócios para alavancar o faturamento, né? Para faturar aí alguns milhões todos os meses, dezenas de milhões por ano. Esse método, o que eu gosto dele é que, como tudo na empresa, né, que eu acredito que o que tem que ser levado para a empresa é aquilo que é simples, prático, relevante, esse método é assim. E é o único método de vendas que foi desenvolvido cientificamente, né? Que teve uma abordagem científica no desenvolvimento desse método. Esse método é o Spin Selling. O Spin Selling, ele vem de um livro, né? O pesquisador, o autor do livro se chama Neil Rackham. É Spin Selling, Alcançando Excelência em Vendas. Eu super recomendo esse livro, tá aparecendo aqui na tela para você, para que você possa aprofundar depois o teu estudo referente a essa metodologia de vendas. Só que eu vou trazer aqui para você já os 20% que vai gerar os 80% de resultado usando o método, né? Trazer para você aqui o essencial para que você já consiga colocar em prática, seja treinando a sua equipe de vendas, né? Seja você mesmo usando aí para prospectar, para desenvolver novas vendas aí com seus potenciais clientes. O que consiste esse método, o Spin Selling? O Spin Selling propõe 4 tipos de perguntas que você tem que utilizar no processo de venda com o seu cliente. Esses tipos de pergunta te permitem mapear o perfil do cliente, quem é esse cliente, as dores, as necessidades, fazer o cliente refletir sobre as suas dores, as suas necessidades e sobre os ganhos ao resolver aqueles problemas. Quando você faz essa jornada com o cliente, ele tem muito mais prontidão de compra, né? Ele vai estar muito mais atento, muito mais disponível a ouvir a proposta, a oferta que você tem para ele. O primeiro tipo de pergunta da metodologia Spin é o tipo de pergunta S, que são as perguntas de situação. As perguntas de situação, elas revelam o contexto do cliente. Então, por exemplo, quando o cliente liga para nós para comprar algum curso, nós perguntamos para ele de onde você fala, em que área você atua, em que cidade você está. As perguntas de situação me dão um perfil, as características, o contexto daquele cliente. Então, se o cliente vem na minha loja, vem na minha empresa, ou se eu visito o cliente, eu começo um processo de vendas utilizando perguntas de situação. Há quanto tempo se eu estou vendendo alguma coisa para uma empresa, se eu sou uma empresa B2B, se eu sou empresa e vendo para empresa e estou visitando um cliente, eu pergunto: há quanto tempo você tem a sua empresa, quantos colaboradores, enfim. As perguntas de situação, elas têm que, é claro, estar ligadas, né, a extrair as informações que eu preciso para vender o meu produto e o meu serviço. Se eu vendo móveis para escritório, por exemplo, eu pergunto, né? Você tem outras unidades? Quanto tempo você está aqui no mercado? Quando que vocês abriram? Né? Quantos funcionários vocês têm aqui? Quantos departamentos? Então eu vou o quê? Eu vou levantando informações para ter contexto. Você que toma a decisão. Então, as perguntas de situação, elas dão o contexto daquele cliente para eu iniciar o meu processo de venda. Depois das perguntas de situação, eu faço as perguntas do tipo P. Perguntas do tipo P são as perguntas de problema. Essas perguntas, elas revelam a dor e a necessidade do cliente. A dor e a necessidade, no caso aqui dos nossos clientes, quando eles ligam aqui, seria, né, o que você está buscando desenvolver para a sua vida pessoal, para a sua carreira. Então, as perguntas de problema, elas fazem o cliente falar sobre as necessidades que ele tem, relacionado, é claro, àquilo que eu estou procurando vender. Depois que eu faço as perguntas de problema, eu mapeio, né, o que está incomodando aquele cliente, quais são as necessidades, os interesses do cliente. Depois que eu mapeio os interesses do cliente, eu faço as perguntas de I. As perguntas tipo I são as perguntas de implicação. As perguntas de implicação, elas geram o quê?
o cliente refletir sobre o impacto dessas necessidades e dores no dia a dia dele. Porque geralmente os nossos clientes, eles têm alguma coisa que eles querem, eles têm alguma coisa que está incomodando, mas eles não têm a real dimensão do impacto, do prejuízo que eles estão tendo ao não resolver uma dor ou uma necessidade. No caso nosso aqui, então às vezes o cliente ele tá com algum problema de comunicação com a equipe, né? O cliente quer fazer um curso de coaching para se desenvolver as suas habilidades, porque ele tá com um problema de comunicação com a equipe. Quando eu pergunto para ele, o que esse problema gera, o que mais esse problema gera dentro da empresa, na sua carreira? Ele começa a falar, eu estou vivendo estressado, a equipe não está tendo o resultado que eu gostaria que tem, e também eu chego em casa já cansado, isso está impactando na minha vida pessoal, na minha vida familiar. Então eu faço o cliente refletir o impacto, a implicação da dor e da necessidade que ele tem, para que ele perceba o quanto aquilo está gerando de efeitos negativos para ele. E isso é muito positivo para ele, porque muitas vezes nós só tomamos de fato a decisão de investir num produto ou num serviço quando realmente a gente percebe o quanto a gente precisa daquilo. E para perceber o quanto nós precisamos daquilo, a gente tem que entender todos os impactos que a gente tem na nossa vida, na nossa carreira, no nosso contexto, não tendo a resolução de uma dor ou de uma necessidade. Quando você faz o cliente refletir o impacto que ele tem em outras áreas, em outros contextos, em outras situações da dor e da necessidade dele, ele aumenta o nível de prontidão de compra. Ele começa a perceber como de fato ele tem que resolver isso. Ele começa a perceber que isso aqui realmente tem que ser resolvido, que ele tem que tomar uma decisão, que ele tem que investir tempo, dinheiro, risco para poder resolver a dor ou a necessidade. Então, perguntas de situação, eu crio contexto. Perguntas de problema, eu entendo, eu levanto dor, necessidade. Essas perguntas de problema são perguntas de levantamento de necessidades, são perguntas de entendimento das dores, entendimento dos interesses do cliente. As perguntas de impacto, eu mapeio a dor e eu falo, olha, essa necessidade, esse problema ou esse interesse, o que mais ele vem acarretando? O que mais ele vem gerando? Quais são os outros, quais são os impactos dessa situação? E aí o cliente ele fala, ele traz, ele começa a refletir o quanto aquela dor e aquela necessidade está prejudicando ou está impedindo que ele conquiste outras coisas. Depois que eu faço as perguntas de implicação, eu venho para o último tipo de pergunta do SPIN, que são as perguntas N, que são as perguntas de necessidade de ganho. São as perguntas de necessidade de ganho. São as perguntas que eu faço para o cliente para ele pensar os ganhos que ele vai ter ao resolver o impacto, a dor e a necessidade. Então eu falo para o cliente, olha, imagina se você resolvesse essa situação, essa necessidade, qual ganho você teria? O que isso traria de positivo? Qual o retorno que isso traria? Então, depois que eu mapeio dor e necessidade, eu faço ele sentir, eu faço ele perceber, eu faço ele dimensionar o real impacto e implicação dessa dor. Então, e aquilo vai gerar o quê? Uma reflexão nele sobre o quanto ele precisa resolver. E depois eu faço ele refletir que ele resolveu aquilo. Né? Se você resolvesse isso, o que aconteceria? Né? Se houvesse uma solução para isso, quais seriam os resultados? Né? O que isso traria de benefício? O que isso traria de positivo? Quando você entende quem é o cliente, quando você mapeia dor e necessidade, faz o cliente pensar os impactos e depois os ganhos de resolver esses impactos, essas necessidades, ele está pronto para comprar. O nível de prontidão, o nível de urgência, a disposição que ele tem para comprar é muito maior. Por quê? Porque ele percebeu ali
todo o efeito colateral negativo de uma determinada necessidade e ele percebeu todos os ganhos que ele pode ter a resolver aquilo. Depois que você aplica o SPIN, as perguntas SPIN, aí você entra com uma proposta, com a argumentação do seu produto, com uma oferta, um contrato, um projeto, uma ideia, a venda do seu portfólio, de um serviço, porque depois que você faz isso aqui, você já colocou, né? Você fez ele refletir ali sobre muita coisa e você colocou muito peso do lado da balança, da tomada de decisão do sim. E aí quando você faz a oferta, ele está mais propenso, mais disponível a investir para poder solucionar uma determinada necessidade, os impactos dessa necessidade e também para obter os ganhos que ele mesmo verbalizou, ele mesmo projetou que iria ter. Então, o SPIN é muito poderoso para você fazer uma abordagem de vendas, seja presencial, seja por telefone, seja visitando o cliente. Então, se hoje na sua empresa você vende, use o SPIN. Se você tem uma equipe de vendas, se você tem alguns vendedores, utilize o SPIN, porque um método de vendas faz toda a diferença, porque você ensina as pessoas como fazer, né? Você treina elas para vender e aí elas ganham mais capacidade de quê? De conversão. Então, eu quero te convidar a aplicar, colocar em prática, né, o SPIN Selling, que realmente não tem segredo. E no começo é assim, a gente racionaliza um pouco mais, quando a gente aprende algo novo e vai aplicar. O processo de desenvolvimento de uma nova habilidade, como é? Quando eu vou aprender a andar de bicicleta, andar de carro, enfim, qualquer habilidade, né? Vou começar a praticar um novo esporte. No começo eu tenho um esforço cognitivo, né? Uma atenção consciente maior para poder executar aquele movimento, aquela habilidade. Aí eu vou treinando a minha musculatura e já aquilo entra no meu automático. Então você precisa aplicar, colocar em prática, né? Treinar aí a sua musculatura do SPIN, que é basicamente perguntas de situação. Quem é o cliente? Quais as necessidades que ele tem? Perguntas de problema. Quais os impactos dessa necessidade e o que você, cliente, ganha ao resolver essas necessidades e esses impactos. Aí eu venho, apresento, coloco a minha oferta de forma persuasiva, seja serviço, seja produto, seja software, seja assinatura, enfim, não importa. O SPIN é uma poderosa metodologia de vendas e eu espero mesmo que você possa alavancar muito as suas vendas aí na sua empresa, assim como nós alavancamos também. Vamos acelerar e eu te vejo na próxima aula.